um jeito mais nordestino de falar, né? Você vem para Jesus para ser um cara mais boboca, né? Essa pessoa aí, né? Hoje não, você vem porque é chique, né? Você fica energizado, você agora, né, é o tal. Então, a teologia da missão integral não tratou dessa temática, ela surgiu e está aí, sem nenhuma elaboração. Qual é a importância, então, da prática e da elaboração? Exatamente porque não tem como nós termos um fiel da caminhada a não ser elaborando a prática do que fazemos. Aliás, essa é a grande beleza do cristianismo. A grande beleza do que é proposto no Evangelho é que você passa por experiências inusitadas e tenta decodificá-las racionalmente. E é exatamente nessa onda de racionalidade e experiência subjetiva que o cristianismo vai se mantendo. Por isso que você vai ter épocas de extremo conservadorismo e tradição, e aí épocas que o pessoal cria assim um caos, né? E aí você precisa de novo. O Pentecoste é isso. O Pentecoste é essa manifestação do Espírito que vem e se manifesta de tal forma que precisa de uma explicação. E o Pedro vai, com o mínimo de instrumento que ele tem, vai tentar dar uma explicação racional ao fenômeno. E essa é a grande beleza do cristianismo. O Rudolfo Otto, no seu livro O Sagrado, ele vai dizer que se tratarmos o cristianismo como religião, é uma religião de categoria ou de natureza superior às demais, exatamente por essa capacidade de ter a subjetividade presente, ou essa experiência da alma e do sentimento, e aí tendo essa experiência subjetiva da alma e do sentimento, ela sai do formalismo. Por outro lado, ele diz que é exatamente a capacidade de pensar, de raciocinar e de criar a doutrina, de criar a teologia, que faz com que ela saia também do fanatismo. Então, essa história de fanatismo e conservadorismo ou tradição, me parece vai ser uma experiência sempre interessante, sempre bem-vinda, dentro do cristianismo. Fanatismo, eu estou usando a palavra muito forte, mas assim, só para dizer que essa onda de subjetividade e de racionalidade são muito importantes. Claro que no primeiro momento, se nós vamos observar as cartas escritas, a de Éfeso e outras mais, nós vamos perceber que o que nós poderíamos chamar de teologia é uma tentativa de se decodificar a experiência do coração. Estou dizendo isso porque depois nós transformamos a teologia para marcar as linhas de separação entre a gente. Eu creio assim, por isso eu não sou do seu lado. Você crê assim, então depois que nós criamos as teologias confessionais, elas serviram para estabelecer as barreiras entre os grupos cristãos. No começo tudo indica que não era essa a intenção, era muito mais testemunhal. Claro que você vai perceber alguns sinais no primeiro momento contra os gnosticistas e outros grupos para sinalizar o fundamento de uma mesma fé. Mas a fé tinha muito mais um caráter testemunhal do que teórico, né? Aliás, toda a teologia é escrita, e nesse primeiro momento, ela é escrita baseada na prática. Nem todo que me confessa Senhor, Senhor, por mais que a confissão seja correta, Jesus diz, entrará, né, no reino dos céus. Ele diz, quem ouve estas minhas palavras e as pratica, será semelhante a um homem, uma mulher, uma pessoa que edificou a sua casa sobre a rocha. Então, praxis e teorias são muito evidentes aí nessa dimensão do Evangelho. Então é muito importante nós percebermos esses aspectos da missão integral, porque todas as vezes que nós estivermos falando em missão integral, seria interessante que nós pelo menos levássemos em consideração não só a evangelização e responsabilidade social, mas a adoração, comunhão, edificação, o discipulado, evangelização e responsabilidade social. Na evangelização há várias outras questões, né? Eu acho que é importante num evento como esse a gente enfatizar isso um pouco mais. A igreja, ela tem por natureza, faz parte da natureza da religião. E não tem jeito. Ou Jesus estava falando de outro tipo de sociedade, ou nós criamos uma outra sociedade. Eu desconfio que nós criamos uma outra sociedade que nós chamamos de igreja, que não me parece ser a mesma sociedade que Jesus tinha no tempo dos seus discípulos. Me refiro especialmente a Jesus e a primeira geração de discípulos. Por exemplo, para existir um ambiente religioso, o que é que vai caracterizar? Quais são os eixos que formam um ambiente religioso? Para ter um ambiente religioso, você tem que ter divindades ou uma divindade. Você tem que ter sacerdotes ou um sacerdote ou um corpo de sacerdotes.
você tem que ter um espaço geográfico, seja templo, seja um lugar qualquer, aonde os devotos se aproximam para encontrar a sua divindade. Você tem que ter recursos, em geral, dependendo do ambiente, dinheiro, para manter o ambiente sacerdotal e o sacerdote e o corpo de sacerdotes. Você tem que ter elementos sagrados, seja hóstia, seja pão, seja vinho, seja o que for, água benta, qualquer coisa, você tem que ter elementos sagrados, que é para dar direito ao sacerdote de manusear tecnicamente, ou o especialista manusear os elementos sagrados em torno dos devotos. E você tem que ter um dia especial para reunir todo mundo. Esses eixos caracterizam um espaço religioso. Quando você olha para Jesus, tudo indica que não tinha essa história de um dia sagrado. Todo dia era dia. Sábado, domingo, segunda-feira, onde ele chegasse, tá? Tudo indica que não tinha um local especial, tanto no monte aqui como em Jerusalém, na beira-mar, em qualquer lugar. Tudo indica que o dinheiro que circulava era em torno do cotidiano e não dele. E por mais que o escritor da carta aos Hebreus, que é quem mais chama Jesus de sacerdote, queira chamá-lo de sacerdote, ele finda matando como cordeiro. Porque ele querendo exaltar Jesus, e é ótimo que exalte a Jesus, poxa, por favor, temos que fazer isso, nós vamos buscar figuras da nossa história. Ele foi buscar a figura do sacerdote, para dizer que Jesus é um sacerdote maior do que o sacerdote. Só que ele não consegue terminar o texto dizendo que ele é sacerdote, ele tem que terminar o texto dizendo que ele morreu como cordeiro. E quando você vai para a história do cotidiano de Jesus, Jesus nem sequer tinha roupa de sacerdote. E no dia que ele teve que ser preso, alguém beijou no rosto dele, porque não dava para fazer uma diferença entre ele e a plebe, ou seus companheiros. E em qualquer ambiente você conhece, em qualquer ambiente religioso, você conhece o perfil do sacerdote. Com Jesus ele pensou ser beijado para os caras não se enganarem, levar o Pedro, o João, o Tiago, leva outro. Então você percebe que a maquete que está aí organizada, ela de alguma maneira não se parece com as maquetes posteriores. Então Jesus está falando de uma comunidade que ele diz que as portas do inferno não conseguem prevalecer contra ela. Então me parece que é um tipo de comunidade que tem visibilidade, mas tem um tipo de atuação que o diabo não consegue tentá-la com poder, com fama, com prestígio, com acumulação de bens. Aliás, essa é a grande história da tentação, está em Mateus e Lucas. Poder mostra que tu és filho de Deus e transforma a pedra em pães. Essa é a grande tentação da vida. Não é a tentação da fome do poder. Né? A tentação mostra que você tem prestígio e tal. Né? Se prostrado me adorares, tudo isso te darei. Então, essas são as tentações. Se essas tentações estão nos nossos espaços, provavelmente esses espaços são diferentes desse outro que Jesus põe uma criança no colo e diz: quem não se tornar como uma criança, de modo algum. E aí ele vai dizer assim: olha, o reino do mundo tem isso, mas no meu não. Então ele está propondo uma outra sociedade. Ele está propondo uma outra sociedade totalmente diferente. Pensar em missão integral, teríamos que pensar a partir dessa nova sociedade. Como é que nós vamos interferir politicamente se nós não temos uma outra prática política? Porque quer queiramos ou não, a nossa prática política, ou ela é fruto da monarquia, que é o caso dos episcopais, né, ou dos episcopais não no sentido da religião, no sentido do modelo de organização. Né? Todo o modelo que vem de Roma, Inglaterra, Alemanha, vem muito maquiado pelo seu próprio contexto, então é uma cópia da monarquia. Ou é um modelo mais parlamentarista, na verdade, quando você elege o conselho, tem aquele grupo lá, ou é um modelo mais congregacional chamado também democrático, né? Ou seja, nós damos só uma conotação religiosa. A monarquia nós chamamos de episcopal. O parlamentarismo nós vamos chamar de presbiterial, né? E ao congregacional, aliás, a democracia nós vamos chamar de congregacional. Né? Nós vamos dar nomenclaturas religiosas e às vezes até querer dar fundamentação bíblica para uma experiência humana, histórica, que está aí com suas virtudes e seus defeitos. Tem suas virtudes e tem os seus defeitos. No modelo de Jesus, tudo indica que ele está propondo uma coisa mais fraterna, em que a maioria decidindo, a minoria também é acolhida. Então, no modelo de Jesus, o excluído também faz parte. Então, isso é muito interessante porque você vai perceber que em Jesus varia muito com o contexto, né? Com esse discernimento do momento. Tem uma maioria com pedra na mão querendo apedrejar uma senhora, né? Tratando-a como prostituta, e Jesus a trata como mulher. Mulher, ninguém condenou você?
Ele trata pela identidade, né? E cria um espaço de convivência com essa pessoa. Ninguém condenou você, eu também não condeno você. Então essa pessoa que, digamos, na nossa eleição estaria excluída, no espaço de Jesus, no espaço mais fraterno, ela é acolhida como gente, como ser humano. Então, pensar em missão integral, nós teríamos, quem sabe, nos reportando a esse modelo social, e usando a expressão política no sentido mais amplo da palavra política, e quem sabe mais puro, se é que existe pureza para a palavra política, né? Desse ambiente político onde Jesus está convivendo com seus discípulos. Eu estou falando desse ambiente mais interno, da comunidade dele e dos seus discípulos. Do Judas, né, que tem a chance de participar da ceia, a despeito do Judas. Eu sempre digo que a chateação de Jesus não foi porque o Judas traiu, foi porque o vendeu por 30 moedas. Cara, 30 moedas só, rapaz, aí, que isso, cara? Muito pouco, é isso que você me considera? E mesmo assim,